Olá! Nesta aula, vamos entender como funciona a construção das frases em latim e como as formas das palavras estão diretamente relacionadas às funções sintáticas que elas desempenham nas frases latinas. Mas para compreender a morfossintaxe do latim, vamos começar recordando algumas noções básicas de análise sintática da língua portuguesa, que são indispensáveis para a compreensão deste assunto. A estrutura do português. Vamos começar vendo uma frase bem simples. Por exemplo, o poeta vê a lua. Nessa pequena frase, nós temos um sujeito, o poeta, um verbo, ver, e o objeto que é visto pelo poeta, a lua, que é chamado de objeto direto. É importante saber fazer uma análise como essa para poder entender as funções e as formas que as palavras em latim assumem dentro de uma frase. Guarde bem essas funções sintáticas. Além disso, desde já, é preciso destacar também que na frase em português, as palavras estão colocadas numa determinada ordem, que não é aleatória. Como vocês podem ver, primeiro vem o sujeito, depois o verbo e, no fim, o objeto direto. Essa ordem é chamada de SVP, ou seja, sujeito, verbo, predicado. E é a mais comum em nossa língua, especialmente na linguagem do cotidiano e nos textos em prosa. Já quero adiantar também que a ordem das palavras em latim não é necessariamente essa, podendo variar com muito mais liberdade do que em português, porque a construção das frases em latim obedece a outras regras, das quais nós vamos falar a seguir. Vejamos agora outra frase em português, um pouco mais complicada, para podermos falar de outras funções sintáticas que vamos encontrar no latim também. O cozinheiro dá um camelo para o escravo do senhor no fórum. Nessa segunda frase, temos mais alguns complementos que enriquecem a construção e nos permitem visualizar mais algumas funções sintáticas. Em primeiro lugar, vemos que o sujeito é o cozinheiro, o verbo é a palavra dá. Em seguida, vem o objeto direto, que é um camelo. Essas são funções sintáticas básicas que nós já vimos. Depois aparece também a locução para o escravo, que indica para quem o camelo está sendo dado. Essa locução está desempenhando a função de objeto indireto. Indireto porque, entre o verbo e o objeto, existe a necessidade de colocar uma preposição, que no caso é para. Junto com a locução para o escravo, vem uma expressão que está especificando ou restringindo o escravo, dizendo de quem ele é, no caso, do senhor. Essa expressão, do senhor, por isso, é chamada de adjunto adnominal restritivo. E ele funciona como um complemento do nome, isto é, ele modifica o nome. Por fim, nós encontramos na frase a expressão no fórum. Essa expressão está indicando o lugar onde o camelo é dado ao escravo do senhor. Por isso, ela é chamada de termo circunstancializador, também chamado de adjunto adverbial, nesse caso, de lugar. Mas esse circunstancializador ou adjunto adverbial poderia modificar o verbo de outras maneiras também, isto é, indicando o tempo, o modo e etc. É bom lembrar também que nessa segunda frase as palavras se apresentam numa determinada ordem. Primeiro o sujeito, depois o verbo, em seguida o objeto direto, depois o objeto indireto, o adjunto adnominal restritivo e, por fim, o adjunto adverbial de lugar. Essa frase ficaria estranha se nós mudássemos muito a ordem das palavras. Talvez até ficasse ininteligível, né? Como nos exemplos a seguir. Para o escravo, o cozinheiro no fórum do senhor, um camelo dá. Ou, do senhor no fórum dá ao cozinheiro um camelo para o escravo. Ou ainda, dá no fórum o cozinheiro um camelo do senhor para o escravo. Quer dizer, em português, não podemos colocar as palavras em qualquer ordem, ou numa ordem muito diferente daquela sobre a qual eu já falei anteriormente, a chamada SVP. É importante estar atento para isso. Bom, então até aqui nós já vimos 5 funções sintáticas básicas, comuns em português, que vão aparecer em latim também. São elas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal restritivo
e o complemento circunstancial ou adjunto adverbial. Agora, vamos começar a ver por que é importante conhecer essas funções sintáticas para entender o funcionamento da língua latina. A estrutura do latim. O latim é uma língua que se constrói através do uso dos chamados casos. O que são esses casos? Casos são as formas que as palavras assumem de acordo com as suas funções sintáticas. Isso quer dizer que, se uma palavra desempenha a função sintática de sujeito, ela deverá estar num determinado caso. Se outra palavra desempenhar uma outra função sintática, ela deverá estar num outro caso, né? Em português, nós não temos casos. Por isso, a ordem mais rígida e previsível das palavras e o uso extensivo das preposições são muito importantes na nossa língua. Em latim, nós encontramos outra situação. Na língua dos antigos romanos, a ordem das palavras era um pouco mais livre do que em português. E, como eles tinham os casos, eles não precisavam usar tantas preposições. Além disso, é necessário lembrar também que em latim não há artigos, como o de o poeta, né? Vamos começar a entender isso traduzindo para o latim aquela primeira frase que nós vimos antes. O poeta vê a lua. Poeta em latim é poeta mesmo. O verbo ver em latim fica videt. E a lua era chamada luna pelos antigos romanos. Agora, para traduzir essa frase para o latim, é necessário lembrar-se das funções sintáticas que poeta e lua desempenham na frase em português. Então, lembrando, poeta é o sujeito do verbo ver e a lua é objeto direto. Como consequência disso, nós temos o seguinte: a palavra que é sujeito deverá estar no caso nominativo e a palavra que é objeto direto deverá estar no caso acusativo. Cada uma dessas palavras terá uma forma ou uma terminação específica que indicará em que caso ela está. Por exemplo, em latim, a palavra poeta, no caso nominativo, fica poeta mesmo, como em português. E a palavra lua, no caso acusativo, ficará lunam. E aqui já aproveito para destacar que poeta e lua terminam em A no nominativo, e a única diferença entre elas é que lunam termina em M, porque ela está no caso acusativo. E o M, no final da palavra, será a marca desse caso nos gêneros masculino e feminino no singular. Então, a frase traduzida para o latim fica poeta videt lunam. E como as funções sintáticas das palavras em latim ficam visíveis nas terminações colocadas no final dessas mesmas palavras, nós podemos mudar a ordem das palavras sem prejudicar a compreensão. Podemos escrever também poeta lunam videt, que inclusive é a ordem mais comum em latim, ou lunam poeta videt, ou mesmo videt lunam poeta. Não é que se possam colocar as palavras em qualquer ordem em latim. Existiam maneiras habituais de se colocar as palavras na língua latina. E numa frase longa não havia espaço para combinações estranhas. Com o tempo, vocês se habituarão à ordem costumeira das palavras e notarão que as frases eram geralmente construídas em sintagmas. Mas essa é uma discussão para outro momento. Passemos então para a segunda frase, que é mais complicada do que a primeira e oferece mais possibilidades de análise. A frase em português era: o cozinheiro dá um camelo para o escravo do senhor no fórum. Para traduzirmos esse período para o latim, precisamos primeiro analisá-lo e identificar a função sintática de cada parte que o compõe. Começando com o verbo que é dar. O sujeito desse verbo é o cozinheiro. Depois, o objeto direto é um camelo. Em seguida, vem o objeto indireto, que é para o escravo. Modificando o escravo, vem do senhor, que é o adjunto adnominal restritivo. E, por fim, vem a expressão no fórum, que funciona como um circunstancializador espacial, ou seja, como um adjunto adverbial de lugar. Muito bem, cada uma dessas funções corresponde a um caso. E, dependendo do caso, a forma ou terminação da palavra mudará.
Assim, a palavra cozinheiro em latim é coquus, no caso nominativo, que é o caso do sujeito. A palavra camelo em latim é camelum, no caso acusativo, que é o caso do objeto direto. E aqui aproveito para lembrar que no acusativo masculino e no feminino singulares, né, nós temos a presença do M no final da palavra. Preste atenção a isso. Depois, a palavra escravo em latim é servo, no caso dativo, que é o caso do objeto indireto. A palavra senhor em latim é domini, no caso genitivo, que é o caso do adjunto adnominal restritivo. E finalmente vem a expressão no fórum, que se traduz pela expressão latina in foro, com a palavra foro no caso ablativo, que é o caso do adjunto adverbial de lugar. Então, a frase completa em latim fica assim: Coccus dat camelum servo domini in foro. Mais uma vez, é bom lembrar que em latim não há artigos, como vocês certamente já notaram. Preciso alertá-los também para o fato de que a ordem das palavras e o vocabulário empregado aqui são artificiais e estão um pouco distantes da realidade da língua latina. Com o tempo, vocês se acostumarão com a língua dos antigos romanos e se habituarão com as suas formas costumeiras. Bom, mas vocês certamente notaram que cada palavra na frase traduzida tem uma terminação diferente. É sempre bom enfatizar. Isso acontece porque, em latim, as formas ou terminações das palavras são determinadas pelas funções sintáticas que elas desempenham dentro da frase. Então, atente para essa característica do latim. Sabendo, então, de tudo isso, nós passamos para uma sistematização dos casos e suas funções sintáticas correspondentes. Observe o seguinte quadro. O caso nominativo corresponde às funções sintáticas de sujeito ou predicativo, que é o atributo do sujeito. O caso acusativo corresponde às funções sintáticas de objeto direto ou atributo do objeto direto. O caso genitivo corresponde às funções sintáticas de adjunto, adnominal restritivo ou complemento do nome. O caso dativo corresponde às funções sintáticas de objeto indireto. E, por fim, o caso ablativo, que corresponde às funções sintáticas de complementos circunstanciais ou adjuntos adverbiais, de meio, de lugar, de tempo, entre outros. Para complementar a explicação, eu preciso falar também do chamado predicativo do sujeito, que é também uma função sintática exercida pelo caso nominativo. Para começar, vamos ver uma frase muito simples em português. A menina é bonita. Nessa frase, nós não temos um verbo que indica uma ação. Desse modo, o verbo não pede um objeto. Na verdade, o verbo ser é um verbo de ligação, que serve para identificar dois objetos ou para ligar certa qualidade ou predicado a um sujeito. Então, quando nós encontramos o verbo ser numa frase, nós teremos um sujeito e um predicativo do sujeito. E as palavras que estiverem desempenhando essas funções deverão estar no caso nominativo, em latim. Traduzindo a frase para o latim e sabendo que a menina é sujeito e bonita é o predicativo do sujeito, nós teremos puella pulcra est. Nessa frase, dá para notar que puella e pulcra têm a mesma terminação. E nessa situação, isso indica que elas estão no mesmo caso, que é o nominativo. Vocês notaram que eu coloquei o verbo no final da frase, já tentando pôr as palavras na ordem que é a mais comum em latim, ou seja, sujeito, predicado, verbo, ou SPV. Para reforçar tudo o que eu já disse, vamos ver mais algumas frases, prestando atenção às suas terminações e funções sintáticas. Comecemos com a seguinte frase. Philosophum non facit barba. É preciso tomar cuidado e ficar atento às terminações, lembrando que a ordem das palavras em latim pode ser diferente da ordem usual em português. Num primeiro momento, um aluno apressado ou desavisado poderia traduzir a frase como o filósofo não faz a barba. Essa tradução está errada, porque ela desconsiderou as terminações das palavras e suas funções sintáticas.
dando mais importância à ordem das palavras. Na verdade, a tradução correta para ela é: a barba não faz o filósofo. Quer dizer, não basta o cara ter a barba para se tornar filósofo, não é mesmo? E é preciso prestar atenção a outras coisas também. E não à ordem das palavras, para traduzir corretamente as sentenças latinas. Nessa frase, nós observamos que barba termina com A e está no caso nominativo, porque ela desempenha a função de sujeito. Quanto à palavra philosophum, ela termina com M e está no caso acusativo, porque ela é o objeto direto do verbo facit. Agora vejamos esta outra frase. Magistra puellam laudat propter diligentiam. Aqui temos a palavra magistra como sujeito, no caso nominativo. Temos também puellam, terminando com M, porque está no caso acusativo, que é o caso do objeto direto. Além disso, temos um complemento de causa, que é a expressão propter diligentiam. Diligentiam aqui termina com M e está no caso acusativo, porque a preposição propter rege ou pede o caso acusativo. Já vão se acostumando com as ideias de regência nominal e de regência verbal. Elas são importantes em latim. Então, sendo assim, a tradução da frase fica: a professora elogia a menina por causa da sua dedicação. Vejamos então uma última frase. Claudia fabulam amicae narrat. Nessa outra frase, nós temos o verbo narrat no final da frase. E seu sujeito é Cláudia, que está no caso nominativo. Depois temos fabulam, objeto direto, e que está no caso acusativo. Veja a terminação M, né, da palavra. Por fim, temos a palavra amicae, que desempenha a função de objeto indireto e está no caso dativo. Desse modo, a tradução fica: Cláudia narra uma fábula para a amiga. Agora, podemos falar um pouco sobre as diferenças e analogias que existem entre o português e o latim, comparando o latim ao português. Nesse momento, será importante fazer uma comparação entre as estruturas lógico-linguísticas do português e do latim, para destacar analogias e diferenças. Bom, tanto em latim quanto em português, por exemplo, podemos dizer que as palavras têm raízes e desinências. A raiz é a parte invariável da palavra, como port, de porta, ou cant, de cantar, em português, e fábulo, de fábula, ou coco, de coccus, em latim. A desinência é a parte da palavra que é somada à raiz e modifica a forma da palavra. Nos nomes, as desinências mudam de acordo com o número e o gênero. Em latim, a categoria caso, que não existe em português, é muito importante também. Nos verbos, as desinências mudam de acordo com o modo, o tempo, a pessoa e o número. Assim, em português, temos porta e portas, belo e belas, por exemplo. Mas tomemos os nomes como ponto de comparação. O conjunto de desinências de um nome constitui o que nós chamamos de declinação. Em português, nós não podemos falar propriamente de declinação, porque na nossa língua, as terminações das palavras não variam de acordo com a sua função sintática. Mas podemos dividir os nomes da língua portuguesa em 5 grupos, que lembram as declinações do latim. Existe em português um grupo de palavras que termina em A, como manga, poeta e etc. Existe também um grupo de nomes que terminam em O, como bonito, menino, né? E assim por diante. Há um outro grupo de nomes que terminam em E, como inteligente, estudante e etc. Outro grupo de nomes é aquele composto por palavras que terminam em OR, como dor, amor, calor, né? E etc. E um último grupo é aquele composto por nomes que têm terminação invariável, como lápis e ônimos, né? O que interessa é que, em português, as terminações dessas palavras não variam quando muda a função sintática. Em português, o mais importante será a posição da palavra dentro da frase.
Além disso, o uso dos artigos e das preposições nos ajuda a identificar as funções sintáticas assumidas pelos nomes. Então, uma coisa é dizer, o filho ama a mãe. E outra, completamente diferente, é dizer, a mãe ama o filho. As palavras são as mesmas e as formas ou terminações também são as mesmas. Mas as funções sintáticas das palavras filho e mãe são diferentes nas duas frases. Na primeira, filho é sujeito e está antes do verbo, e mãe é objeto direto e está depois do verbo. Na segunda frase, mãe é sujeito e está antes do verbo, e filho é objeto direto e está depois do verbo. Em latim, por outro lado, a desinência serve para indicar também a variação da função sintática de uma palavra dentro de uma proposição. E essa função sintática, como eu já disse, é expressa também através dos casos: nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Outra diferença importante do latim em relação ao português é aquela que diz respeito à construção das frases. A estrutura da frase latina é diferente da maneira como nós construímos os nossos períodos. A frase latina é muito mais livre, porque é o uso das desinências e não a posição da palavra dentro da frase que indica a função sintática dessa palavra. Observe outra frase muito simples. Puellam laudavit magistra. Sua tradução em português é a professora elogia a menina. A desinência M de puellam deixa claro que esse termo não é o sujeito, mesmo que ele se encontre no começo da frase. Esse M no final da palavra, como já vimos, indica que, na verdade, a palavra é objeto direto. Já a desinência A de magistra, por outro lado, indica que esse substantivo é o sujeito, mesmo que ele se encontre no fim da frase. Não podemos dizer, entretanto, que em latim existe uma liberdade ilimitada na construção das frases. Normalmente são aplicadas as seguintes regras. O sujeito é colocado frequentemente no início da frase ou antes do verbo, como nas seguintes frases, onde as palavras destacadas são os sujeitos. Caesar exercitum ducit, ou seja, César comanda o exército. Deorum aras puellae ornant, ou seja, as meninas enfeitam os altares dos deuses. O pronome pessoal, quando é sujeito, muitas vezes fica subentendido, exceto quando se quer contrapô-lo a outro pronome ou termo. Ad te venio, ou seja, eu, que está pressuposto, venho a ti. Nos dicimos vos tacetis, ou seja, nós dizemos e vocês se calam. O objeto direto geralmente é colocado antes do verbo que o rege. Por exemplo, agricolae agros colunt, ou seja, os agricultores cultivam os campos. O verbo é habitualmente colocado no fim da frase, como Caesar galos vicit, ou seja, César venceu os gauleses. O genitivo, o adjunto adnominal restritivo, geralmente precede o termo ao qual se refere. Observe a frase já citada no ponto 1. Deorum aras puellae ornant. As meninas enfeitam os altares dos deuses. O dativo é colocado costumeiramente antes do grupo objeto direto mais verbo. Por exemplo, em Romani Gallis bellum indixerunt, ou seja, os romanos declararam guerra aos gauleses. O adjetivo precede, geralmente, o nome ao qual se refere. Multi milites pugnabant, ou seja, muitos soldados combatiam. E, por fim, a aposição é colocada depois do nome, exceto no caso dos termos geográficos, nos casos de rex e de imperator, no sentido de imperador. Quando a palavra imperator tem o sentido de comandante, ela normalmente vem depois do nome ao qual se refere. Por exemplo, Caesar, cônsul oravit, ou seja, o cônsul César fez um discurso. Rex Mithridates governabat pontum, ou seja, o rei Mitridates governava o ponto. Uma outra frase, Imperator Augustus triumphavit, ou seja, o imperador Augusto recebeu as honras do triunfo. Outra frase, Scipio Imperator
Hannibalem vicit, ou seja, o comandante Cipião venceu Aníbal. E Flumen Tiberis Roman alluit, ou seja, o rio Tibre banha Roma. Desse modo, podemos dizer que a frase latina tem a seguinte estrutura: sujeito mais complementos indiretos, mais objeto direto, mais verbo. Lembrando que complementos indiretos são os objetos indiretos e as expressões introduzidas por preposições ou locuções prepositivas, como os adjuntos adnominais restritivos e os adjuntos adverbiais, que indicam deslocamento, como vado ad Romam, né, que quer dizer eu vou para Roma. Em português, por outro lado, nós temos outra estrutura, né? Geralmente é assim: sujeito, mais verbo, mais objeto direto, mais complementos indiretos. Quando você ouve falar no latim, pensa em quê? No Império Romano e em história, não é mesmo? Pois é, quase não pensamos no latim como um idioma comum. Ele sempre está ligado a algo distante de nós no tempo. Mas o latim continua muito importante. Por exemplo, nas ciências, o latim é utilizado para denominar seus objetos de estudo, e isso facilita o entendimento entre os cientistas. Nas ciências humanas, principalmente nas jurídicas, o latim é muito utilizado, pois nosso sistema de direito tem origem na Roma Antiga, que tinha por idioma o latim. O latim pode até ser considerado uma língua morta, mas ainda é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, na Escandinávia, uma rádio transmite sua programação inteirinha em latim. Como vimos, o interesse pelo latim ainda é bastante comum no mundo todo, em diferentes áreas do conhecimento. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, que o latim é uma língua que se constrói através do uso dos casos. E esses casos, expressos através de desinências, indicam as funções sintáticas que as palavras desempenham na frase. Os casos em latim são nominativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo, e existe ainda um outro caso do qual a gente não falou agora, mas já posso complementar, que é o caso vocativo, que é o caso usado no momento em que a pessoa vai fazer um chamamento, uma vocação. Então, lembrando, as funções sintáticas desses casos são as seguintes. No nominativo, o nominativo é o caso do sujeito e do predicativo do sujeito. O caso genitivo é o caso do adjunto adnominal restritivo. O caso acusativo é o caso do objeto direto ou do atributo do objeto direto. O caso dativo é o caso do objeto indireto. E o caso ablativo é o caso do adjunto adverbial. E aí o adjunto adverbial pode ter vários significados. Pode ser um adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, né, e etc. Então, fiquem atentos para isso. E bons estudos! Este é o momento de vocês começarem a consultar gramáticas e dicionários de latim. Um bom método para iniciantes é o Gradus Primus, de Paulo Ronay, da editora Cultrix, de São Paulo, publicado em 2002. Dicionário do Latim Essencial, de Antônio Martinez de Rezende e Sandra Braga Bianchet, da editora Crisálida, publicado em Belo Horizonte em 2005. Espero que essas sugestões sejam úteis para os seus estudos.